Meus amigos, mais uma vez, como eu falo pra vocês, deixa o seu like aqui e hype o conteúdo de ódio, tá? Porque neste sábado, mais uma vez, essa entidade que me dá ânsia de vômito de pronunciar a sigla da qual é a representação dela, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, me dá ânsia de vômito de falar sobre essa gente, denunciou o meio-campista do Palmeiras, o Maurício, por um lance em que, dentro de campo, não foi marcado nada contrário ao Palmeiras. Nada, rigorosamente nada. Um lance em que o Maurício vai se proteger do zagueiro Kaká da equipe do Vitória. E neste lance, houve uma gritaria dos jogadores do Vitória de que o Maurício teria agredido, né? Teria feito o movimento de cotovelar a cara do cara propositalmente. E que aí seria uma agressão para cartão vermelho e toda agressão em campo, aí sim é passível de uma análise. Que nem deveria, mas infelizmente só nesse país é assim, passar por um crivo dessa gente que não entende absolutamente nada de futebol. Na verdade, só com o Palmeiras que é assim, né? Essa é a verdade, não é clubismo da minha parte, mas quando é com o Palmeiras é diferente o jeito que o STJD age, né, galera? Pode perceber. Que, aliás, não entende nada nem da profissão da qual eles representam, né? Eles são advogados frustrados, ruins, fracos, que não tem nenhuma representatividade para a classe deles. Todos advogados de quinta categoria, para não falar que muitos a gente não sabe nem como conseguiram um registro da OAB, e que por cabides de empregos, por amizades, por conchavos acabam se metendo na politicagem do futebol. Pois bem, esse lance do Maurício, ele gerou agora uma denúncia ao jogador e que, claro, pode ser punido pelo STJD por agressão. E aí, com isso, claro, desfalcar o Palmeiras por vários jogos em sequência nesse Campeonato Brasileiro. No ano passado, todo mundo viu o escândalo que foi diversas vezes quando o STJD se manifestou contrário ao Palmeiras em momentos cruciais do Campeonato Brasileiro. E que, claro, desfalcaram a equipe, esses momentos de atletas importantes, Alan, por exemplo, Gustavo Gomes, enfim, uma série de atletas, por expulsões normais, que eles enxergaram que foram expulsões para que os jogadores tivessem punições mais arrastadas. E no fato mais importante do ano, no fato mais preocupante do ano, num fato de batom na cueca, do atacante Bruno Henrique do Flamengo, respondendo ao irmão dele quando que, em tese, ele tomaria um cartão amarelo. E logo em seguida, né, numa investigação que envolveu o Ministério Público, e não o STJD, Ministério Público, polícia e tudo mais, esse órgão, essa coisa abjeta chamada STJD, acabou simplesmente punindo o jogador com uma multinha e o deixou continuar a exercer a sua profissão como se nada tivesse acontecido. E ainda tem flamenguista falando que a arbitragem está favorecendo o Palmeiras esse ano, galera. É brincadeira, né? Isso é sacanagem que esses flamenguistas estão falando, né? Curiosamente, né? Entidade em que fez parte de um julgamento e, inclusive, favorável a essa decisão de apenas multar, não entender como nada grave, e era gravíssimo o que o atacante do Flamengo tinha feito. Ninguém está acusando que ele participou diretamente, mas ele deu uma informação a um batom na cueca que gerou depois um problema gravíssimo. Gravíssimo, tá? Em relação a possibilidades de apostas. Esse batom na cueca, ele foi relativizado por um auditor que sim, assim como eu aqui, tô com a minha camisa, e dessa vez com argumentação para vesti-la. Um auditor do STJD, torcedor sim do Flamengo.
e que jogou sim com a camisa por baixo. Tanto é que jogou, entre aspas, com essa camisa por baixo, que, com fotos em redes sociais, em nenhum momento se importou em mostrar para o mundo inteiro que torcia para o clube, em que fazia questão de ser parcial ao clube, e que, obviamente, isso deixou todo mundo perplexo, quando, diante de fatos apresentados, se relativiza uma situação que era passível, sim, de um exemplo aqui no futebol brasileiro. Um exemplo de pelo menos um gancho que pudesse mostrar para que jogadores tivessem mais inteligência na hora de conversar no WhatsApp. E isso aconteceu. E curiosamente, né? Tudo sempre relativizado para um lado. E para outro, um peso gigante. Como, por exemplo, nessa temporada, o técnico do Palmeiras ter tomado 8 jogos de gancho por reincidência de reclamações, de expulsões, das quais eu nunca passei pano. Que fique bem claro. Que eu sou contra. Mas daí a você dar um gancho de 8 jogos para um treinador que tem as mesmas atitudes que qualquer outro técnico no banco de reservas aqui no futebol brasileiro. Isso é verdade que o Fascicani falou, né, galera? Porque com o Palmeiras é outro peso, né? Então são 2 pesos e 2 medidas, né? Pro Flamengo é uma coisa, pro Palmeiras é outra coisa. É brincadeira, né? Qualquer outro. Fernando Diniz, Rubel Dia, Dorival, todos são chiliquentos. Aí já é demais. Ou o que fizeram com o Alan, de novo, né? Já não bastou no ano passado dar 2, 3 jogos de suspensão para um jogador por um lance do qual vão agora indiciar o Maurício, um lance de uma cotovelada, que no ano passado ele mereceu ser expulso num jogo contra o Fluminense, mas para 2, 3 jogos, já não basta a expulsão ser um lance em que o atleta já aprende com a automática. E desta vez, num lance de jogo, numa falta que eu nem julguei, inclusive, para cartão vermelho, no jogo contra a Chapecoense, deram 2 jogos de gancho pro jogador. E aí vem agora essa patifaria, essa safadeza, essa canalice, essa vagabundagem. Me desculpem o termo que eu vou usar aqui, essa filha da putagem de indiciar o Maurício, como já fizeram aí recentemente com o Paulinho e com o próprio Alan. Paulinho porque foi lá na torcida fazer o símbolo, né? Dos torcedores do Vasco, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, quando no máximo poderia ter ganho o quê? Uma multa. Aí sim você multa um jogador. Paulinho, não faça mais isso, né? Não faça um gesto obsceno pras arquibancadas. Tá tudo certo, ele é um jogador. Não pode lá dentro de campo catar e meter um dedo do meio. Por mais que você pense o contrário, não tem problema, mas são modos. Ok, tá? Agora, tirar o jogador um jogo já começa muito estranho. Agora, o que mais me chama a atenção, senhoras e senhores, é que eu nunca utilizei desse artifício aqui. Eu vou me dar a licença aqui de utilizar o que o Palmeiras hoje colocou em suas redes sociais numa nota. Aliás, Palmeiras, que eu também sou contra a toda hora ter nota oficial. Principalmente nota oficial para ir contrário a pensamento de gentalha. Né? Para que se preocupar com gentalha, coisas menores do que você? Né? Narrativas dos outros que estão criando. Palmeiras, você é muito maior, você não tem culpa do que está acontecendo. Se as pessoas querem falar, que falem. Só que você estava perdendo tempo, como em várias vezes vocês do Palmeiras aí perdem tempo, em atacar o alvo errado. E desta vez, vocês atacaram perfeitamente como lá no ano passado eu me esguelava aqui no canal, e cansei de me esguelar aqui no canal. Tem vídeos aqui, pode entrar na minha playlist. Entrem na minha playlist aqui que vocês vão ver todos os vídeos do ano passado, meus aqui do canal do Fascicani, dando porrada no alvo correto. O STJD. Esse sempre foi o problema, Palmeiras. E parece que hoje, sábado, vocês acordaram, só que ainda não o suficiente. Sabe por quê, Palmeiras? Porque, presidente, você tinha que ter convocado, a senhora tinha que ter convocado uma entrevista, um pronunciamento no CT do Palmeiras com a imprensa. Você tinha que ter chamado repórteres para pôr questionamentos e a senhora falar um por um de todos esses artifícios que eu vou trazer aqui para vocês. Você, presidente, senhora, perdão,
senhora presidente, Anderson Barros, diretor de futebol. E aí sim, o Abel Ferreira, que não tinha que nada bater boca com o repórter de novo. Por isso que eu falo que vocês perdem tempo em brigar, em gerar clima com as pessoas erradas. Repórter que só perguntou depois do jogo contra o Vitória, Abel, o que você tinha achado da arbitragem? Era só responder, achei que o lance do Maurício era pra amarelo, achei que a outra falta foi pra vermelho e tá tudo certo. Você foi... Mas o Abel é pavio curto, né? Todo mundo conhece o nosso técnico, o Abel Ferreira. Não tem muita paciência com os repórteres, porque na verdade ele é meio que perseguido pela imprensa também, né, galera? Querer bater boca com o cara e ainda foi falar de histórico do Luan Cândido. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês perdem tempo no Palmeiras em alvos errados e com notas oficiais pra alvos errados. Blogueiros e não sei o que. Esses caras não tem nada a ver com vocês. A guerra do Palmeiras é contra esse alvo de hoje, que eu já alerto há anos aqui. Essa canalice que tá lá nos tribunais do Rio de Janeiro. Essa é a safadeza. Essa é a vagabundagem, a pilantragem. Esse é o tal do sistema que existe por baixo dos panos no futebol brasileiro. Esse sim. E hoje era o dia, presidente, da senhora ter vindo a público. Não com notinha oficial, com o seu rosto, com a sua indignação como estou aqui e de vários outros colegas. Chamar uma entrevista de última hora. Falar, bater na mesa sim. Não é ironizar, chilique de homem como a senhora toda hora faz. Porque não seria chilique, seria um grito de injustiça colocado na mesa. Bater na mesa, presidente. Ó, bater na mesa. Bater com as mãos pesadas na mesa. Com a caneta pesada na mesa. Esse era o dia para acabar com essa patifaria. Patifaria essa, aqui ó. Eu vou colocar aqui na tela no cantinho pra vocês. Aqui. Se liga só, galera, nesses lances que eu faço que eu ia colocar aí. Se liga só. Tá? Aqui. Não vou nem começar que o Palmeiras, na nota oficial de indignação ao STJD, cita o lance do Pulgar no Internacional. Esse lance não tem nada a ver com o Maurício. Não é nem um lance pra comparativo. Não foi nada aqui, tá? Aqui não foi nada. Não foi nada. Agora, nesse lance do Ranieri no jogo contra o Atlético Paranaense, na última quinta-feira, cadê a denúncia pro Ranieri aqui? Cadê a denúncia? Se isso aqui não é uma cotovelada pior que a do Maurício, o que que é? É só um cara... Brutal isso, né, galera? E que, obviamente, não entende Nossa, um caco de futebol pra falar que isso aqui Rapaz, não é no mínimo igual o lance do Maurício. não dá pra brigar com a imagem, Esse né? lance aqui do atleta do Grêmio, no John Arias do Palmeiras. Se isso aqui não é uma cotovelada maldosa, muito pior que a do Maurício, uma agressão, o que que é? Exatamente. Foi denunciado? Foi denunciado. Claro que não, né? Esse lance aqui, de novo, Palmeiras e Corinthians, Mateuzinho. Nossa, Mateuzinho. rapaz. Mateuzinho do Kelvin. Isso aqui o quê? Meu O que Deus. que é isso? O que que é isso aqui? Barbaridade, hein? Se isso aqui não é uma cotovelada pior que a do Maurício, ou no mínimo igual, eu não sei o que que é. Exato. Esse lance aqui do Luiz Araújo, jogador do Flamengo no Vitória. Alô, Vitória, cadê o choramingo de vocês? Verdade, foi assim. Vem cá, presidente do Vitória, por que nesse dia você não falou nada? Por que que nesse dia aqui você não apareceu? Estranho, né? Fale agora, presidente. Aqui. Lembra disso aqui? Do Saul em cima do seu jogador também? Tá aí, presidente, na tua cara. Olha o lance. Isso aqui não é uma agressão também? O Saul foi julgado? O Saul foi ao STJD? Só o Carrascal, aquela vez do Bidon, mas também, né? Ah, também, né? O Carrascal? Pelo amor de Deus. E esse lance aqui, por fim, o Alacian em cima do Piquerez de um Palmeiras e Flamengo. Curiosamente, pra variar, um Palmeiras e Flamengo. Isso aqui não era pra expulsão? Cadê o VAR? Cadê o VAR em todos esses lances aqui? Pra chamar. Não tem, né, galera? O VAR só tem quando é contra o Palmeiras. E ainda muitos falando aí que o Palmeiras está sendo beneficiado pela arbitragem, que o Campeonato Brasileiro já está resolvido para o Palmeiras. É brincadeira, né, galera? Cadê o STJD? Cadê o auditor que veste a camisa? Será que ele se lembra desse lance aqui ou não? Deve estar dando risada na minha cara. Na casa dele. É, chupa, seu paulista. É, chupa, seu paulista. Deve estar assim. Porque é o que ele é. Uma figura dessa. E como vários do STJD são. Eles são assim. Exatamente assim. Então tá aí.
tá? Esses lances aqui. Nenhum deles foi chamado a uma revisão na procuradoria dessa desgraça chamada STJD. Nenhum deles. E aí fica a pergunta. Por quê? Por que será? Então, quando eu falo que o Palmeiras tem que jogar muito mais futebol, quando eu falo que o Palmeiras tem que evoluir cada vez mais como tem feito nesses últimos jogos em campo, porque contra o Vitória não foi o parâmetro. Até o 11 contra 11 o Palmeiras tocava a bola, o Palmeiras tá tendo saída de bola, o Palmeiras parou de dar bicuda, o Palmeiras tá um time versátil. O Palmeiras tá melhorando. São ajustes pontuais, inverter, na minha visão, o Arias de lado, jogar na direita, o Alan na esquerda, ganhar mais profundidade. Tenho certeza que o Palmeiras, com esse nível de mentalidade, vai resgatar o trabalho do Abel que ele colocou na lama. Não jogando nada no passado e passando uma final de Libertadores sem chutar gol. Que também teve, claro, lance polêmico. De expulsão, curiosamente, do mesmo Pulgar. Né? Uma agressão ao Bruno Fux. Mas o Palmeiras também não chutou a gol. Mas o Palmeiras do ano passado também largou o Campeonato Brasileiro. Perdeu pontos idiotas em casa e em jogos sem polêmica. Mas o Palmeiras também não jogava bem e dependia muito, às vezes, de lances pontuais como esses, para tentar se salvar. E é claro que a arbitragem, que o STJD, não vai deixar o Palmeiras na bola dividida ganhar. Só que se o Palmeiras não der a bola dividida para essa gente, e entenda-se isso, jogar um futebol agressivo, um futebol vistoso, um futebol de repertório, um futebol em que a arbitragem em campo não vai conseguir domar o jogo do Palmeiras e ele ganhar por uma margem de segurança, essas bolas divididas vão passar batida. E aí o que acontece? O Palmeiras vai ter os resultados que precisa. Por isso que eu cobro tanto. Por isso que eu sou chato mesmo de cobrar desempenho do time. Porque eu sei que se o Palmeiras jogar no fio da navalha, ele vai perder para o tribunal e para a burocracia. E perde mesmo. Na verdade, o Palmeiras tem 2 adversários, né? O Flamengo, que é o seu maior adversário aí, e também mais o STJD, né, galera? Então, tem que jogar contra o Flamengo e contra o sistema. Então, depois do que hoje nós vimos aqui nesse lance do Maurício, é bom que o Palmeiras passe a jogar ainda mais futebol. Dê menos margem para a arbitragem interferir no resultado em campo. Porque se, de novo, o time recuar, o time refugar e o time passar a não ter alternativas, porque não vão deixar o time ter alternativas nem para escalar, o Palmeiras vai terminar uma temporada sem gritar campeão de uma taça importante. Brasileiro, Copa do Brasil e, claro, a sonhada Libertadores. Esse é o recado. Esse é o vídeo. E aí, presidente, apareça. Saia da nota oficial. Chame, clame em público um desabafo como esse aqui que eu tô fazendo. E como outros amigos também já há muito tempo estavam alertando. Nota oficial enche o saco. Mas quando a senhora vem argumentada com todos esses lances aqui, ó. Com todos esses lances aqui nos microfones e bradando, porque isso não é chilique, como a senhora repite e ironiza todo mundo. Isso é desabafo. Isso é indignação. E toda indignação, ela é passível de respeito. Principalmente quando ela é fundamentada como essa. Chega, Palmeiras. Acorda de uma vez por todas e venha a público contra a guerra que de fato precisa ser travada. A guerra não é com a narrativa de blogueiragem. Não é contra a narrativa da imprensa. Palmeiras é muito maior do que a gente. Palmeiras está muito acima do bem e do mal. Principalmente de quem quer o bem do clube e que vai sim puxar a orelha, como é o meu caso, quando as coisas talvez, na minha visão, não estiverem legais. Só que vocês podem ter certeza que eu também sou o primeiro a ter o senso justo de dignidade e de apontar aquilo que precisa ser bradado em favor da equipe. Em favor da justiça. Em favor daquilo que precisa ser trabalhado no campeonato. A lisura, a esportividade. Contra a sacanagem e contra a safadeza daqueles que vestem ternos, que se acham os donos da verdade e que, na verdade, esses caras são
os ratos da latrina que destroem todos os dias o futebol nacional. Galera, Palmeiras, o Facicani desceu ali no STJD, Palmeiras aí prejudicado, Maurício foi denunciado, vai pegar um gancho de pelo menos uns 3 jogos. É brincadeira o que faz com o Palmeiras, né, galera? Eles não iam deixar barato. Quando teve esse jogo contra o Vitória ali, que pra mim, na minha modesta opinião, o Maurício deveria ter sido expulso, mas eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque a gente já viu esse filme antes, né? Vocês lembram do campeonato passado que o Palmeiras, naquele jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras foi, vamos dizer assim, vamos dizer que o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem, porque o São Paulo também deu mole, né? São Paulo tomou uma virada do Palmeiras dentro de casa aí, 3-2, mas lances polêmicos ali, e depois daquele jogo contra o São Paulo, todo mundo sabe o que aconteceu, né? A arbitragem perseguiu o Palmeiras, e o título ficou com quem? Tudo bem que o Palmeiras também não fez por merecer ser campeão. O Palmeiras deu muito mole, né? O Palmeiras acabou perdendo vários jogos ali, entregando a rapadura. Mas a arbitragem só perseguiu o Palmeiras após aquele jogo contra o São Paulo. Então é preocupante o torcedor palmeirense, hein? Após esse jogo contra a equipe do Vitória aí, só Deus sabe que vai ser daqui pra frente, porque o sistema já está em cima do Palmeiras. O STJD não gostou nada disso, são flamenguistas, né? E tem flamenguista falando ainda que o sistema está a favor do Palmeiras. Tem gente dizendo que o Campeonato Brasileiro já está certo para o Palmeiras ganhar. É brincadeira, né, galera? É um chororó desses torcedores do Flamengo aí. É um clubismo inacreditável, hein, galera? Pra mim, a arbitragem brasileira é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mas quando é com o Palmeiras, é diferente, né? São 2 pesos e 2 medidas, né? Quando é contra o Flamengo, contra o Corinthians ou contra outros clubes, não são tão severas como são com o Palmeiras. Mas quando é contra o Palmeiras, eles fazem questão de seguir a regra rigorosa. Por que é só contra o Palmeiras, né? Então deixa aí a sua opinião no vídeo aí. Vocês concordam com o Facicani, com o que ele falou? E o Palmeiras deveria se pronunciar sobre esse assunto, não ficar só soltando nota, se defender, galera. Porque, como eu falei, daqui pra frente a gente não sabe como é que vai ser. Hoje é o grande teste, hein? Tudo bem que a Copa do Brasil não é o Campeonato Brasileiro, mas é um grande teste aí pra ver se a arbitragem está mesmo fortalecendo o Palmeiras, né, galera? Mas deixa aí a sua opinião. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!